Quem acompanha o canal já faz um tempo sabe que eu estou fazendo esse estudo do livro do Mipan Rinpoche, O Farol da Certeza, né? Beacon of Certainty. Algumas vezes eu tento enganar a audiência do canal, falando do assunto do livro, só dizendo no final o que eu tô, que é um dos vídeos desse estudo longo, né? Então esse vídeo que eu vou fazer hoje é o 41º, né? Vídeo sobre esse texto do Mipan Rinpoche, e vocês, né, encontram na descrição o link para o texto, né, até onde eu traduzi ele e tal, com um link para os vídeos todos, e daí você pode acompanhar toda essa trajetória. Mas se você ficar aqui, nesse momento agora, aqui, eu acho que você também tira alguma coisa fora de contexto. Daí você pode ver, né, se você quer depois fazer esse acompanhamento total desses 41 vídeos. Então esse link está na descrição. Preste atenção nos links, né? As pessoas me perguntam muitas, onde é que eu pratico, etc. Tá tudo na descrição. Se a pessoa der uma cavocada, assim, se eu recomendo o centro, é porque o centro eu conheço o centro e tal, né? Então, atenção com relação a isso. Vamos lá, então. Então, lá atrás, antes de eu fazer essa parada longa, uns 8 meses atrás, eu lancei o último vídeo do Farol da Certeza, no qual eu dei uma pincelada geral sobre o que a gente ia falar nesse quarto, né, no quarto tema, que é basicamente qual é a melhor meditação, se é Shamatha ou Vipassana. Então, né, o vídeo anterior, no 40º, esse é o 41º, o 40º vídeo, eu faço uma apresentação geral sobre o que nós vamos estar falando nesse quarto capítulo. E hoje eu vou entrar nos versos, ok? Então, esses versos, como para quem já está acompanhando, são numerados assim, de acordo com, em inglês fala structural outline, que é a tradução do tibetano, num tipo de índice estruturado, a partir do qual se faz esses comentários dos textos budistas, né? Essa é uma tradição que vem lá de Nalanda, né? Vem das universidades indianas, quando elas faziam essa tradição polêmica. A palavra polêmica quer dizer quando eles estão tentando estabelecer diferentes pontos de vista, quais que são os corretos, incorretos, superiores e inferiores. É parecido com a escolástica que a gente tem no cristianismo, né? Então eles fazem toda essa. E daí, só que tem essa estrutura em itens e subitens que vão determinar depois o jeito, o estilo de comentário. Então, às vezes, tem mais de um jeito de estruturar o texto, né? O entendimento do texto, daí tem mais de uma tradição comentarial a partir do qual se estabelece. Esse índice estrutural desse texto acho que é comum a todos os comentários, deve existir mais de um comentário, né? Esse livro que eu estou trabalhando, ele só tem um comentário, né? Que é o comentário que eu tô lendo também para tentar entender ah, o que está sendo dito aqui. É bom lembrar, né, que eu não sou um professor do Dharma, eu não tenho, né, o Dzongsa Tshensei Rinpoche recentemente disse que ensinar um texto do Dharma sem ter recebido a transmissão oral e o ensinamento com relação a esse texto é a coisa mais absurda que já se pode ter pensado em toda a história, né? Eu recebi a transmissão oral desse texto, mas eu não recebi explicação sobre ele, né? Então, me foi recomendado estudar esse texto. Isso que aconteceu. Aí eu, como sou uma pessoa muito sem noção, eu resolvi fazer isso em público. É isso que eu tô fazendo. Eu tô olhando pro texto em público, né? Aí as pessoas podem se confundir achando que eu tô produzindo um comentário, que eu tô, sei lá, ensinando esse texto, e assim por diante. Não, eu tô tentando entender esse texto e vocês estão vendo eu nesse momento de eu tentar entender o texto. A minha motivação com isso é que, eventualmente, a gente, né, na enquanto eu estiver vivo, depois que eu tiver morrido, como quer que seja, que esse texto seja ensinado, né, mais amplamente, assim, com a tradição comentarial e assim por diante. Aqui no Brasil, mas também para onde quer que seja, né, porque eu não vejo esse texto não é muito antigo, né, mas eu não vejo esse texto sendo ensinado tão amplamente. E a tradução do Petit, o nome do rapaz, do senhor que traduziu esse livro, é John Whitney Petit. Ela é uma tradução muito vinculada à tradição
que a gente chama na filosofia, né, eu cursei filosofia, uma tradução muito analítica, né. Então hoje eu vou falar mal de uma escolha. Frequentemente eu critico algumas das escolhas de tradução dele, e eu corrijo lá na minha versão, na minha tradução, eu não uso exatamente o que ele está usando, né, então eu tenho uma dialética aqui com o tradutor também. Mas ele é um tradutor, claro, ele foi, né, abalizado aí pelo Penor Rinpoche, né, o Penor Rinpoche já é falecido, mas ele abalizou essa tradução, e é a única que tem em inglês, a única disponível que eu vou poder entender, porque eu não entendo tibetano, né. Então, basicamente é isso, né. Então a gente está no primeiro item do capítulo 4.1. Ao se meditar a visão do veículo supremo, quando a gente fala veículo supremo aqui, a gente está se referindo ao Mahayana, né, em particular, mas dentro do Mahayana, claro, tem várias subdivisões, né, e dentro do Vajrayana tem várias subdivisões, então a gente está falando a visão suprema dentro do Mahayana, né. Hã, o que é correto? Então, s s você vai querer ter a visão desse veículo supremo, do ensinamento supremo do Buda para, né, pra entender a natureza da realidade, para atingir a iluminação e assim por diante. O que que a gente deve fazer? O que é correto? Analisar ou focar a mente, né. Então, essas 2 opções a gente se refere aqui depois eu vou explicar um pouco das outras opções que ele usa para se referir a shamatha, né. E shamatha tem uma problemática em usar a palavra shamatha, mas a análise geralmente é vipassana e shamatha. Então a análise ela inclui desde a pessoa estudar o dharma e olhar as escrituras e ouvir o dharma e debater e tal, e sentar e usar a própria experiência para examinar esses pontos, né, de ensinamentos, esses pontos com relação a entender realmente como é que se processa os sentidos, os fenômenos, todos os dharmas, todos as aparências que a pessoa tem acesso, né, inclusive a própria mente. Então ela usa a vipassana para analisar esses constituintes, né, esses constituintes, o corpo, os sentidos, a mente, assim por diante, ela vai analisando de acordo com os ensinamentos do Dharma, chegando uma enquanto o que ela lê no Dharma lá e tal, o Buda está dizendo, né, a pessoa tem que ir lá e ela tem que verificar por ela mesma se é assim mesmo que funciona, né. Então é isso que ela faz, nessa prática de Vipassana. E é bom assinalar que as 2 práticas, mas particularmente Vipassana, se pode fazer, claro, em postura de meditação, mas não exclusivamente. A Vipassana ela é engajada, sempre que a pessoa está fazendo esse tipo de reflexão, independente da postura que a pessoa está. E o Shamatha também, embora aí eu vou falar um pouco aqui das questões de Shamatha no próximo verso. Então, no 4.2.1.1, eu vou ler o verso inteiro, depois eu vou comentar um pouco. Alguns dizem: "Não analise". Então essa é a visão extrema que escolhe só o shamatha, né. Não analise, medite em repouso. A análise obscurece a natureza das coisas. Portanto, sem analisar, sente como um tronco. Acho que a expressão em inglês lá é sente como um cocoruto, assim, em cima de um tronco, assim, uma coisa morta, né. Né. Sempre tem essa expressão, assim, se porte como se não tivesse você é tão, né, você tá largado lá, não tem nada acontecendo, né. Então essa é a percepção da da meditação aqui, que eu tô chamando de shamatha geralmente nessa discussão, né. Mas aqui eu tenho uma briga com o Petit, já de cara aqui, né. Então ele fala assim, "Não analise, medite", e usa a palavra transicamente, ou seja, em transe, faça um transe, né. Claro, essa é a posição que ele tá rejeitando, né, então um extremo é meditar em transe, outro extremo é meditar pensando, né, vamos dizer assim. Não é nem em transe, nem pensando que a gente tá falando. A gente tá falando tem que ter uma sutileza de entender o que que a gente tá estabelecendo aqui. Então eu fui pesquisar qual era o termo que ele tá traduzindo como meditação em transe, né. Então esse é um termo que o meu professor geralmente usa bastante, assim, que é Jugong, Jugong. E Jugong tem a ver tem a ver um pouco, assim, como se assentar. E geralmente é traduzido, assim, a gente usa bastante na nossa tradição, falar em repouso. Então que a pessoa não tá fazendo alguma coisa, assim, vamos dizer, né. Então ela não tá operando a mente, né, então ela tá em repouso. Jugon. Essa palavra gon às vezes eu traduzo como cultivo, é a palavra mais geral para meditação também que a gente tem, né, e é da onde vem a palavra gompa. Então a gente vai ouvir falar de centros de Dharma que são chamados de gompa. No livro que eu estava traduzindo agora,
É porque a gente fala mosteiro, eu vou lá pro mosteiro e tal, mas mosteiro é um lugar onde tem monges. E os monges, muitas vezes, sinto dizer para quem tá achando aqui, monge não é uma coisa assim que necessariamente medita. O monge, ele principalmente estuda. Isso é engraçado isso, né. Então a gente tem essa perspectiva de que o monge é uma pessoa que faz muita ele faz, não é que não faça meditação e não é que tenha monge que, né, não faça, assim por diante, mas se a pessoa lá no budismo tibetano, lá no Tibete, no século XIX, se ela quer meditar mesmo, ela não vai para o mosteiro, ela vai para um gompa, que nessa tradução que eu estava fazendo do Vagabundo Iluminado, eles chamam de eremitério. Que eu acho também um pouco exagerado, né, porque tá, ok, as pessoas estão praticando sozinhas, né, isoladas, né, então elas estão em isolamento, elas estão num retiro mesmo. Não é que nem no mosteiro que eles estão em grupo e debatendo, e estão todo mundo junto, e o mosteiro é uma comunidade, né, as pessoas falam assim: "Ah, eu vou, sair para pra um lugar para ser budista, daí eu vou ficar isolado, não sei o quê". Não, isso é um tipo de prática budista que é ligado que não é nenhum monge. O mo o monge, ele ainda está em comunidade, você tem que cozinhar, você tem que preparar, cuidar do mosteiro, limpar, tem administração, tem toda uma um monte de função que tem dentro de um mosteiro, né. Que é uma entidade, principalmente educacional, né. Então eles estão ali para repetir os textos, estudar os textos e assim por diante. Quem quer meditar mesmo, daí vai lá para uma caverna, vai lá para o meio do mato, vai para o meio do nada, assim, e fica sozinho. E daí tem alguns lugares, claro, hoje em dia principalmente, mas já também no Tibete, que se a pessoa não pode ficar, tem muito bandido, tem muita situação difícil, né, não tem às vezes a condição de sobreviver e tal, não tem oferendas para comer, etcétera. Então a pessoa fica num lugar fechado, que é um eremitério, que é um lugar que se pratica isoladamente, mas é para prática, não é para estudo, né, então chama Gompa. E hoje em dia a gente usa a palavra Gompa para centro de Dharma, então se tem um lugar de centro de Dharma que não necessariamente tem um retiro mais longo e as pessoas realmente estão isoladas, mas também não tem necessariamente monges, mas as pessoas estão lá, dentro dessa coisa de ouvir ensinamentos, praticar ensinamentos e assim por diante, e daí botar o ensinamento em prática, fazer meditação, então esse é o Gompa, né, o Gon é essa cultivo ou meditação. E o Jugon é o que ele está chamando aqui do oposto do Vipassana. Por que que tem essa escolha? Porque o Vipassana é uma prática, não é uma realização da prática do Vipassana. O Vipassana é esse processo de análise, né. Já o Shamatha é o resultado do Jugon. Então a pessoa faz bastante meditação em repouso, e quando ela atinge uma imperturbabilidade, um estado tal de não ser incomodado pelas oscilações internas e externas, as sutis e as mais grosseiras e assim por diante, por um longo tempo, assim, 4 horas, né, vários dias. E daí ela fica calma e fica contente, e fica bem, assim, sentada em meditação e tal, estável. Daí ela atingiu o shamatha. Então o shamatha é o resultado de quando a pessoa tem muito Jugon, e o Jugon dela é é não vou dizer assim que ele é de jeito nenhum quebrável, de jeito nenhum, tipo, uma realização, final, mas se a pessoa atingiu isso, ela se coloca nessa posição com facilidade de novo, então ela tem uma conquista, ela tem uma realização, né, não é a realização última, mas ela tem uma realização. Até nós vamos fazer aqui a crítica de que o Jugon não leva, por si só, não leva à realização. Haha. Então a pessoa precisa, né, qual é o argumento final? Vamos dar o spoiler, o argumento final é que sem análise e sem o Jugon, sem o Shamatha, sem o Vipassana, sem o Shamatha, sem as 2 coisas, você não realiza. Você não pode ser só estudar, só Vipassana, só refletir, só não sei o quê, não faz Jugon. Você não pode ser só repouso, repouso, repouso. Aliás, no lugar que eu pratico, desde que a pessoa começa, no primeiro dia que senta lá para ouvir ensinamento e tal, o Rinpoche, ele sempre ensinou uma meditação que tem 2 etapas muito claras, né, então a pessoa, e é a recomendação que também eu vi o Trango Rinpoche dando, o Ringo Tuko Rinpoche dando, vários Rinpoches, eu vi eles dando essa recomendação, que você lê um trecho do texto do Dharma, ou você ouve o ensinamento, ou você pensa o ensinamento que você está refletindo, você, né, você não pensa, assim, num jeito meramente intelectual, você tenta integrar aquilo na sua como você vê as coisas, como sua experiência, né. Você não só rebate, ou não só critica, ou não só você também interage com o conteúdo dessa forma, mas você principalmente você tenta encontrar um exemplo vivo
daquilo na sua memória ou na sua experiência, melhor ainda na sua experiência atual. Daí você faz esse processo de usar o conteúdo do Dharma, né, intelectualmente, e você dá um tempo para isso. Então, às vezes até isso é uma espécie de, né, entre aspas, hábito ou shamatha ou Jugon, porque você tem que ficar parado, né? Então você usa a postura e daí você pensa sobre o Dharma, né? E se você se distrai, você pensa, eu tenho que ir no supermercado, depois comprar não sei o quê. Aí você, não, eu tava ali, eu tava pensando sobre impermanência, eu tenho que voltar a pensar sobre impermanência. Como é que é? É mesmo, puxa, a princesa Diana morreu. Puxa vida, é mesmo, Joey Ramone morreu também. Eu também vou morrer. Minha gata vai morrer também. Puxa, né, morte é uma coisa interessante, do Dharma é importante. Por que que é tão importante morte do Dharma? Né, a pessoa vai, né, tá pensando sobre impermanência, né? Daí, se ela se distrai, ela volta para pensar sobre impermanência. E daí ela faz isso sobre, né, no início, praticamente iniciante, faz isso por 3 minutos, 5 minutos. E lá no centro de Dharma que eu pratico, e o instrução no Rinpoche, e aí você repousa. Aí você dá, sei lá, 1, 2, 3, 5 minutos para você descansar. Você chegou, pensou um pouco sobre impermanência, chegou a conclusões ou não chegou. O que você ganhou naquilo ali, assim, você assenta um pouco com aquilo, assim, sem fazer nada em particular com a mente. E não é nem assim, tipo, agora você não pensa. Não, agora você não interfere, você não, né, aí tem uma instrução que vai se aprofundar e você vai receber bastante sobre como é que faz, porque esse repouso também não é muito simples, como é que faz esse repouso, né? Mas você tem essa combinação, essas 2 asas, né, de um pássaro, assim, e tal, você tem que fazer isso desde o início. Então esse vai ser a conclusão final aqui do Mipa Rinpoche, tô dando o spoiler, vai ser isso, mas primeiro ele tá dizendo assim: tem uma galera que fala, né, que é só você ficar paradão lá, sem fazer nada, que daí você atinge a iluminação. Não, não é bem assim. E daí agora ele vai dizer o oposto, né? Então ele vai dizer, ele já disse que a pessoa lá que fica que nem parada, que nem um tronco e não se mexe e tal, só com isso ela não vai atingir a iluminação. Aí vai vir os outros caras lá, os que gostam de estudar, né? Daí os 4.2.1.2 vão dizer: faça somente análise. Meditação sem análise é como dormir. É verdade. Normalmente se critica a pessoa que, principalmente que faz shamatha. Shamatha é muito fácil de fazer equivocadamente, né? Então, se a pessoa faz shamatha lá sem professor em casa, várias pessoas me escrevem, né? Eu quero fazer meditação em casa. Assim, bom, eu não posso dar instrução de meditação, eu não tenho autorização para isso. Me larga, né? Não vem falar comigo sobre isso. Se você quer fazer, faça sozinho, não tem nada a ver com isso, né? Mas insistem, assim, né? Mas pedem uma instrução de meditação de mim, assim. Pessoa tá perdida, né? E daí quer fazer sozinha, né? Não, cara, alguém tem que olhar a tua postura, tu tem que meditar com os outros do lado, senão tu nunca vai gerar confiança, tu nunca vai saber o que tu tá fazendo. Mas às vezes acontece de ter umas pessoas, daí pode ser que tenha uma outra pessoa, um prodígio que consiga meditar. Mas tem um outro tipo de pessoa, que é uma pessoa que é só um pouco obsessivo-compulsiva mesmo, e que ouve falar de meditação e dela fica 2 horas, 5 horas meditando, sem instrução nenhuma, sem ter ido. E daí é, dá problema, assim. Chama psiquiatra, geralmente vai dar alguma coisa difícil, né? Porque a pessoa produz uma chamata equivocada. E no melhor dos casos, a pessoa vai renascer que nem um urso que hiberna, assim, sabe? É o que os lamas dizem. Então, se a pessoa tem muito mérito de não pirar, ela não atinge realização e ela não vai nem para um reino dos deuses, ela vai para um reino animal de obtusidade, assim, né? Então, para você praticar mesmo o que não é suficiente, que é só o Jugon, só o assentamento, você precisa receber instrução, você precisa estar dentro do contexto, você precisa estar junto com outras pessoas, você precisa ver a postura, você precisa ter alguma fricção contra o seu auto-engano, né? Porque o seu auto-engano é muito forte, de todo mundo, mesmo de quem está no centro de Dharma lá, não é que não vai ter auto-engano, né? Mas se a pessoa está sozinha, fazendo em casa, falando com um louco pela internet, ela viu no YouTube, assim, a pessoa tá perdida, né? Não tem como. A gente vai falar mais sobre isso aqui, porque ainda tem umas outras visões que surgem. Mas a gente tá falando do oposto agora, tá? O cara quer fazer análise, né? Então, o cara vai fazer bastante análise lá e tal. Então não ajuda. Então ele deve pensar assim, esse pessoal, né, o 4.2.1.2, ele tá dizendo assim, faz análise, larga essa história de repousar, larga esse negócio de Jugon, não quero saber. Então, o 4.2.1.3, o Mipan expõe o que eu já te disse, o que eu já disse, estou repetindo desde o vídeo passado, que a aderência a apenas meditar em repouso ou apenas fazer análise, apenas uma das duas coisas não
não funciona, não é adequada, não é apropriada, não é isso que a gente está ensinando aqui, né. Então, ele até o comentador e o próprio Ibrahim Bashir, eles dão a entender, assim, que tem um pessoal lá que diz um extremo, que diz o outro extremo, mas nossa tradição, a nossa linhagem não faz assim, né. Então vamos deixar assim, né, vamos deixar assim que é umas visões que existem até no budismo, talvez, só fazer de um jeito ou só fazer do outro jeito, né. Mas a gente tá dizendo assim: "Não vai dar certo", esquece, né. Então aqui no 4.2.2.1.1, ele diz que a maior parte das meditações em repouso, a maior parte do Jugong, dos cultivos de assentamento, dos cultivos de repouso, podem se tornar meramente shamatha. Então, shamatha é uma grande realização, uma coisa muito importante no Dharma, mas shamatha é mundano. Shamatha, até fazendo um recado aqui para uma pessoa que me escreveu, né, até um Samkhya atinge shamatha, até os hindus, todo mundo atinge shamatha, assim, shamatha é um negócio que antes do Buda, o pessoal já ensinava e já atingia. Então, eh, então, e meditar dessa forma não vai produzir o tipo de certeza que a gente está falando aqui, né, o nome do livro é O Farol da Certeza, o tipo de, eh, confiança na realização e a própria realização, né. Então, caso a certeza, o olho único do caminho da liberação, ou seja, o jeito, a visão peculiar que tem no caminho da liberação, se não tiver isso, não tem como dissipar os obscurecimentos. É interessante isso. Então você vai praticar para quê? Você vai praticar, se diz que se você aprende a fazer shamatha, é meio como você dá um, não tô falando daquele shamatha equivocado lá que leva a ao reino dos animais. Se a pessoa faz um shamatha correto, bem perfeito, chega na realização de shamatha, mas ela não tem o vipassana. Daí ela, bom, primeiro ela produz certos estados do reino dos deuses, ok? Tudo bem, né? Samsara, de boa e tal, mais ou menos assim. Mas ela pode obter um resultado que ela meio que consegue dar um pause. Então, enquanto ela tá em Shamatha, claro que ela não tem obscurecimento, porque ela não tem nada, né? Não tem nada rolando na mente dela. Então, enquanto ela tá em Shamatha, ela não tem raiva. Então, né, ela só tem talvez o obscurecimento sutil da delusão, que ele vai dizer que a pessoa continua meio que tendo pensamentos, né? Solta o pause, volta tudo igual, assim, né? A pessoa talvez tá um pouquinho mais calma, mas tem as mesmas coisas, mesmos venenos, mesmo jeito. Então, ah, ah, para você dissipar ou resolver os obscurecimentos, né, os clashes, todos os outros impedimentos que você tem no caminho da eliminação, esses hábitos que você criou ao longo de várias vidas, que produzem a raiva, que produzem o apego, que produzem a ignorância e assim por diante, para você resolver isso, você tem que ter o shamatha mais o vipassana, mais o entendimento, o olho único do caminho da liberação, o entendimento da natureza das coisas e assim por diante, né. Tem que ter esse tipo de certeza que você só vai gerar através dessa reflexão de vipassana. Então, no no 4.2.2.1.2.1, esses números eles ficam assim, né. Se você não conhece a natureza dos dharmas, os dharmas são, dharma é o ensinamento do Buda, mas os dharmas aqui são as coisas em geral, né. Então os fenômenos abstratos, os objetos, os observadores, os tipos de, os dados, né, por exemplo, o olho, o ouvido, e daí o objeto do olho, o objeto do ouvido, e daí também a mente do olho, a mente do ouvido, né, são 18, né, porque são 6 sentidos, inclusive a mente é um dos sentidos, né. E daí os ayatanas, né, que são os elos, todas essas descrições, jeitos de caracterizar coisas dentro do Dharma, né, que vão determinar todas as coisas possíveis, né. Então todos os objetos de conhecimento. Então se você não conhece a natureza do Dharma, dos Dharmas, os fenômenos, as aparências, algumas vezes se usa, não importa o quanto se medite, você ainda estará meditando em conceitos comuns, né. Então você não tá, se você não depurou a visão através da Vipassana, se você faz Shamatha, você durante a Shamatha você tá lá e não tem uma ignorância ostensiva, né, tem uma ignorância só latente, tem uma ignorância, a ignorância ostensiva sumiu. E os outros kleshas não vêm também, você realizou shamatha, na shamatha você não tem. Mas aí você apertou o pause, se solta o pause, volta a ignorância, volta todos os venenos, você não resolve os obscurecimentos. Daí ele diz: "Qual é o sentido disso? É como seguir uma estrada de olho fechado, então você não sabe pra onde você tá indo, você não sabe o que você tá fazendo, você tá só, né, indo, né". Então, 4.2.2.1.2.2, os hábitos da delusão sem princípio produzem fixação a noções equivocadas sobre a natureza das coisas.
Então é isso que eu estava dizendo, você tem hábito de ignorância, de vários filtros que são os kleshas, e, né, você está operando eles há muito tempo, então você tem eles surgem naturalmente e produzem você vê a realidade, né, como se tivesse uma lente cor-de-rosa ou azul, né, que são esses obscurecimentos diferentes. Aí você vê as coisas, você não vê as coisas, você vê a sua projeção baseada nos venenos mentais, né? Todas as coisas são assim. Você vê dessa forma, né? Porque você tem esse hábito arraigado que você produziu no samsara ao longo de suas várias vidas. Então, sem se empenhar em investigar com 100 métodos de raciocínio, tem um monte de métodos de raciocínio, né? E é engraçado que no comentário, né, porque o Kempo Kumpel, ele Jamdor Rinpoche, não é Kempo Kumpel. Jamdor Rinpoche. Ele, entre esses métodos de raciocínio, ele chama assim compaixão. Né? Por quê? Porque a gente treina em compaixão pensando, né? Por exemplo, a pessoa tá fazendo mantra ali, daí ela tá assim, é aquela vez que tinha um gatinho abandonado, eu não ajudei, daí a pessoa começa a chorar, né? Então, algumas vezes isso pode se tornar, se a pessoa está fazendo certas práticas, esse tipo de sentimentalismo pode ser um obstáculo. Mas tem momento que a pessoa está treinando em compaixão. Se a pessoa está treinando em compaixão, traz os exemplos, traz as histórias tristes, né? E daí aos poucos ela vai transformar o ninjê, compaixão relativa, na compaixão do Tujê, compaixão absoluta. Ela não vai chorar mais, né? Ela vai conseguir se colocar perante o sofrimento como um bodhisattva, assim, né? Que é capaz de ver a vacuidade, que é capaz de prover auxílio, de prover alívio e assim por diante, mas sem se enganar com aquilo, como se aquilo fosse uma coisa absoluta e irreversível e assim por diante, né? Porque os seres eles estão sofrendo, mas é sempre uma coisa contingente dos seres, né? Eles estão além daquilo que está se passando com eles. E o Bodhisattva ele vê as duas coisas, né? Então, enfim, isso o que eu tô falando aqui é um raciocínio. Isso é uma forma de Vipassana. Então a pessoa vai treinar em compaixão também com Vipassana. O, o, o Lama que fez o comentário, ele dá vários exemplos, assim, né? Dos 100 métodos de raciocínio. Sem isso, sem esses treinamentos que, que usam a mente, né? Você não. Vai ser muito difícil de atingir a realização. E o curioso é que o Mipan não fala, mas o comentarista ele usa bastante a palavra esforço. Então, eu, particularmente, vou dizer, para mim, esse Jugon, essa meditação, né, de repouso, às vezes no começo, assim, num retiro, eu sofro porque corpo e tal, tô acostumado com outra coisa e dói aqui, dói ali e tal, me incomoda e não sei o quê. Mas daí, depois que eu entro um pouquinho na- no ritmo da coisa, eu não tenho mais problema, eu fico super bem. Não é que eu tenha atingido o Shamatha, não tô dizendo isso, mas eu atingi uma certa estabilidade corporal e um certo gosto de fazer aquilo, já tenho um certo gosto de fazer. E daí, tô praticando Vajrayana, daí às vezes tem a sessão de Vajrayana que tem que segurar o sino, né? É só pegar o sino pra mim, assim, já é. Eu tenho que mexer a mão, fazer mudra. Tem que fazer alguma coisa, porque eu tenho que me mexer, né? Porque eu já tô meio que. Acho que eu tô indo pro caminho do urso lá, mais ou menos, assim, né? Tipo, tô descansando, dormindo de olho aberto, vamos dizer assim, né? E também, quando começam esse negócio, parece que eu sou uma pessoa muito intelectual, mas eu sou meio caminhoneiro, né? Então, eles começam, os lama começam, aquelas coisas complicadas, e esse termo significa aquilo e aquilo outro, que eu não sei, não, eu quero só ficar quietinho aqui, vamos parar de pensar, né? Você tem uma preguiça de pensar, uma preguiça de refletir. Não, uma vez eu fiz um retiro que tinha contado no relógio, assim, agora você faz 5 minutos nesse tema aqui, né? Tinha um tema, às vezes tinha uns textos associados, e daí agora você cronometra, troca o tema, troca. Pra mim era uma tortura, tortura total, assim. Eu ficava tranquilo ali, várias horas sem fazer nada, mas se tivesse que ficar trocando o tema, tivesse que fazer alguma coisa, às vezes eu pensava, ninguém sabe o que eu tô fazendo, eu posso estar descansando aqui, não precisa saber que eu não tô fazendo Vipassana. Então eu tenho bastante. Então é engraçado que o outro lama lá vai dizer assim: não, Pinheiro, ele não usa a palavra Pinheiro, né? Mas ele diz: não, Pinheiro, você tem que botar esforço no negócio. Não adianta você ficar na preguiça lá, ficar num repouso lá que você vai nascer urso. Então, eu acho que tem essa chamada que a pessoa recebe aí, né? No 4.2.2.1.2.3, na medida em que a fixação às aparências equívocas, essas aparências equívocas eu tentei achar uma outra, mas é, né, a percepção das aparências como a gente percebe elas como ser senciente ignorante, ou seja, de ver tudo errado, né?
A gente vê tudo de um jeito comum que a gente vê, porque a gente tem esses obscurecimentos, então a gente produz esse mundo desse jeito que a gente tá vendo aí. Nos vídeos sobre idealismo que eu vou ver, a gente vai entrar mais nessa questão de objeto observador e não sei o quê, mas enfim, a gente tem uma fixação ao mundo se projetar de acordo com as nossas emoções aflitivas, né? Então, ter fixação às aparências, como elas se apresentam para um ser senciente comum, e reconhecer o sentido autêntico são uma coisa, não pode ter uma coisa e ter a outra ao mesmo tempo. Então, se a pessoa tá lá operando, né, vendo as coisas tudo super normal, daí diz que tem, não, eu tenho um entendimento do Dharma. Não pode ter. Se a pessoa tem um entendimento do Dharma, ela tá na Terra pura. Se ela tá na Terra pura, ela não vê as aparências como uma coisa ordinária, né? Então, falando em termos Vajrayana, assim, né? Mais ou menos depois, daqui a pouco a gente vai entrar, nesse texto a gente vai entrar um pouco no Vajrayana e todas essas questões complicadas, hein? Mas, enfim, se você tem a visão, você não tem essa fixação às aparências. E se você tem a fixação às aparências, é exatamente por isso. É óbvio que você não tem a visão, você não detém a visão. Então, aqui nessa escuridão da existência a qual os seres sencientes estão habituados, é difícil eles verem a realidade, eles não veem a realidade, né? Então, esse é um verso assim que lembra a gente do que é a realização. A realização não é ser que nem um ser senciente que opera de acordo com as coisas totalmente equivocadas, reconhece, se fixa aparências, né? Então, aí isso encerra, né, a discussão inicial, que é nem isso nem aquilo, nem só Vipassana, nem só Shamatha, né? Mas, aí eu adicionei esse verso porque é importante a gente já partir para isso. Ele vai entrar nessa questão, mas tem gente que diz assim, se eu sentar em Shamatha, talvez eu tenha um mérito de vidas passadas que eu já fiz, e daí eu também tenho, né, aqui é engraçado que ele vai criticar isso aqui, mas aqui tem o professor, tem o mérito de vidas passadas, supostamente, e ele ainda faz um pouquinho de Vipassana, ele examina origem, continuidade e cessação da mente. Então um cara assim, chega pro cara, pro Mipan assim, vem cá, então, eu tenho essa, né, eu sei que eu sou um cara assim, tipo, imagina um tuco tibetano, assim, então um cara tem uma realização lá de outras vidas, assim, né? E aí ele tem um professor do Dharma, tem a bênção, recebeu a linhagem do professor e tal. Mas daí ele não quer estudar muito, né? Daí ele só examina o básico, assim, ele vai lá e olha assim, com a Vipassana maravilhosa dele, ele olha origem, continuidade e cessação da mente. Aí o Mipan Rinpoche vai dizer assim, ok, pode ser que tenha um ou outro cara que tendo essas três coisas, muito mérito. Um professor muito bom que deu uma bênção nele também. E ele saiba fazer essa vipassana aí das três etapas da mente ali, que é ele consegue examinar a origem, continuidade e cessação da mente. Se ele faz essas três coisas aí, então tem um ponto essencial do Dharma, que se a pessoa fizer tiver essas três características, ela vai lá e ela atinge a realização. Sem precisar estudar, praticar muito, meditar muito e tal. A pessoa vai direto, né? Aí não pensa que tu tá nessa categoria, né? O meu professor costuma dizer, a gente tá no gradual do gradual, né? Olha o monte de ensinamento que a gente já recebeu, olha o monte de iniciações que a gente já recebeu, olha o monte de prática que a gente já fez. E transformação mesmo, super sincero, assim, né? Não tava falando dele, pelo menos eu vejo transformação alguma, né? É, zero não é, vamos dizer assim. Mas deveria ser muito mais, né? Então quer dizer que a gente não tá nessa categoria de ser fácil para nós, tem que botar esforço, né? Então isso o Mipan Rinpoche tá falando aqui. Isso é extremamente raro, não dá para se fiar. Ele não botou, não dá para se fiar, sou eu, né? O comentarista fala mais ou menos isso, não dá para se fiar nisso. Não dá para se fiar que vai ser que você para você vai funcionar dessa forma, que você vai ter mérito de vidas passadas, que você vai ter a bênção do professor autêntico de linhagem assim por diante, e que com isso você com um pouquinho de vipassana essencial assim, deu para você, assim, tá resolvido. Não te fia nisso. Não assume que é assim, assume o oposto. Assume que o teu caso é que tem que botar. Daí o comentarista ele fala assim: o correto é sempre assumir que a gente está porque se por acaso a gente tiver, né, tiver o caso, a gente não vai perder nada, vai ser fácil para nós as práticas, e a gente vai dar exemplo para os outros ainda por cima. Por outro lado, se a gente assume o oposto,
se a gente assume que para nós vai ser fácil e que a gente não precisa de tudo isso, daí a gente não dá exemplo, dá mau exemplo para os outros que precisam dessas coisas. Provavelmente não vai funcionar para nós também, a gente já perdeu tempo, só ficou criando uma ideia de que a gente tem alguma coisa, né. Nem todo mundo consegue atingir a realização desse modo. Então ele já começou, né, ele alfineta também isso daí é uma visão bem enigma, né, então que existe esse tipo de realização super acessível para alguns seres, que tem uma qualidade muito eu acho que não vou dizer que não existe essa ideia mas quem, tradicionalmente se equivoca com relação a isso, é mais para o nosso lado aqui. Os outros eles têm uma noção maior, assim, de estar na você tem umas explicações históricas, umas explicações de por que que isso é assim, mas a gente já tá assinalando aí que não dá para partir para essa ideia. Então, fica a dica, quem quiser assiste os outros 40 vídeos desse tema, desse livro, e quem quiser praticar essas coisas, procure um centro de Dharma, provavelmente eles vão abrir nos próximos meses, né. Então a pessoa vai poder aprender a fazer shamatha, poder aprender a fazer vipassana com um professor qualificado, saber o que estudar, como estudar, quando estudar, de que jeito. Hã, né, imagina, esse cara tem um professor, imagina o pessoal hoje em dia o pessoal na internet eles às vezes eles querem praticar sozinhos, assim. Às vezes eles não querem nem praticar, eles querem ler um livro do Dharma e eles querem achar que daí eles vão entender o porquê eles vão entender ou não vão provavelmente não vão nem entender, mas acho que se eles entenderem algum conteúdo do Dharma ali, tá resolvido pra eles. Não funciona assim. Como a gente tá dizendo aqui, o caso extremo é quando tem essas 3 coisas e funciona. Então quando não tem essas 3 coisas, não pode dizer que não funciona. Não existe. Hum. Então, como é que eu tenho falado, muito agradecido pelo disputado quinhão de atenção e que, isso beneficia alguém de algum modo, alguma coisa assim, né. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de forma que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpana Neoma Lundi Kwene Tirezi Wante Jinja Soeza Pekajar Padu Tenjurti Om Sochi Jamen Champene Jirasawa Kunchatuzi Zetai Bai Mediano Jutu Piamania Jogi Sasunda do Tenjurti Time Kwene Pema Samba Sasora Jese no Pai Garjuan Shuku tu Peku Kose Destintes Indar Shinju Jigmetu Jutru Panange Wancha Tungandu Pateno Muyengi Kupamalora Sanelundu Tileta tu Tenjurti Pemeja Sum Pemeri Suche Pemetan Lati Kusizuan Pemancho de Druma de Sojino Ni Bemelunde do Jurti Penenjoane Chimpote Payuri Nebadan de Basi Pechambundan Kuseja Sentenjurti Kusun Sanje Guru Rinpoche Ngando Condade Wachimpa Jabarche com seu tutor da poça só Depson Chinchi Lapto Sushi não são Webeja Chuva Dançam Palum de Drupachingelo Oma Rumbeza Guru Pema Sede Hun Ken Locha Son de Loche Zalin Sasson Chapapel Trojo Sung Nangwa Damidral do Sungele Show